Mais uma rodada doida de Campeonato Brasileiro, grandes jogos, partidas intensas e o pós-rodada da rodada 23 tá no ar. E um abraço a você, amigo do canal. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e também de deixar o seu like, que é muito importante. Eu posso dizer que começamos. Primeiro jogo da rodada foi no dia 17, no sábado, entre o Atlético Mineiro e o Criciúma. Para falar a verdade, o Cuiabá, não era o Criciúma. O Atlético Mineiro, ele poupou 7 jogadores diferentes da última escalação contra o São Lourenço e poupou, na verdade, foi com esse mistão e empatou o jogo 1-1. Então não era aquele misto quente que ia lá e ganhava o jogo, era um misto frio do Atlético Mineiro. Para falar a verdade, 7 jogadores diferentes comparado ao último jogo do São Lourenço. Faz sentido poupar, o Milito ter poupado porque empatou lá na Argentina e agora vai ter um jogo decisivo em casa e o Atlético Mineiro é mais time que o São Lourenço, então tem que ganhar. O ponto é, mesmo com o time reserva, o Atlético Mineiro é misto, reserva não, misto. O Atlético Mineiro é um time superior ao Cuiabá e dava para ter ganhado. Mais uma decepção jogando em casa. Ah, mas botou o reserva. Gente, não importa, é para ganhar. Desculpa, é para ganhar. Ainda mais se você for ver a discrepância de qualidade entre os elencos. Mesmo o Cuiabá sendo um time muito físico, muito inteligente, muito bem formado, porque tá brigando para não cair, mas joga melhor do que um time que briga para não cair. Então, o Cuiabá é um time realmente preparado. E o Atlético Mineiro foi lá e empatou. Mas mesmo sendo um time preparado, tinha que ter ganhado. Por sinal, os 2 gols, um foi do Igor Gomes e o outro do Pita, os 2 de pênalti, os 2 pênaltis justos. Por sinal, o pênalti, eu vou até ler para ver se está certo. O que o Galo cometeu foi uma burrice sem fim. Foi uma imbecilidade. Que foi lá em cima, a jogada nem estava indo lá, o cara derrubou dentro da área, um lance muito bobo, mas foi pênalti. Então é pênalti, tem que dar, e é isso aí. O segundo jogo da rodada foi entre Grêmio e Bahia, por sinal o jogo no Alfredo Jaconi, né, já que o Juventude jogou fora de casa, o Jaconi estava livre e o Grêmio foi lá e jogou. E o Grêmio tomou-lhe uma sapecada de 2-0. Obviamente poupou todos os jogadores para jogar contra o Fluminense na Libertadores. O único jogador titular que jogou é o Rodrigo Eli, porque ele foi expulso no jogo de ida da Libertadores, ou seja, como ele não vai jogar contra o Fluminense, faz total sentido dele jogar essa partida e ajudar o elenco do Grêmio. Pouco ele fez, porque o Bahia massacrou o Grêmio, o jogo quase inteiro. O Grêmio teve uma chancezinha no começo, assim, mas o Bahia massacrou o Grêmio. Teve lei do ex do Tassiano, por sinal, 2 gols do Tassiano. E é um bom jogador, um jogador muito equilibrado, muito ser regular, sempre ajuda o Bahia, o Tassiano. É um jogador que não tem a qualidade de um Cauli, do Everton Ribeiro, não tem o refino que um Caio Alexandre tem, ou até mesmo o Jean Lucas, mas é um cara que tá sempre lá ajudando, construtor, e sempre ajudando essa equipe do Bahia quando ela mais precisa. E hoje a lei do ex funcionou. A lei do ex funcionou não só uma vez, como 2. 2-0 pro Bahia, em cima do Grêmio, fora de casa, 2 gols de Tassiano. O Red Bull Bragantino recebeu o Fortaleza no Nabizão e perdeu. O Fortaleza que, quando ganhou essa partida de 2-1, eita, até mexi aqui nas coisas aqui, quando ganhou essa partida de 2-1, teve a liderança provisória do campeonato. Depois, com a vitória do Botafogo, o Botafogo viria a retomar a liderança. Mas o Pochettino abriu o placar. Aí depois ele mesmo cometeu um pênalti e o Lincoln foi lá e cobrou. O Lincoln, bom jogador do Bragantino, se eu não me engano, camisa 10 da equipe, bom de bola, jogava no Fenerbahçe, empatou o jogo de pênalti e depois o Breno Lopes, aos 90 minutos, aos 90, foi 90, eu não sei se estou olhando certo, é 90 ou até um pouquinho depois nos acréscimos, foi lá, fez o gol da virada do Fortaleza, na verdade da vitória do Fortaleza, e botou o Fortaleza ainda na briga do campeonato. Que o Breno Lopes é subestimado é brincadeira, o cara sempre faz gol importante, ganha título e a gente trata como um jogador médio para ruim, sendo que ele não é. Ano passado ele foi campeão brasileiro titular pelo Palmeiras, a gente nem lembra disso. Mas, continuando, no Maracanã, o Fluminense recebeu o Corinthians e, desculpa, teve algumas chances claras ali, 1, 2 no máximo, algumas finalizações perigosas, mas se você for ver os melhores momentos, é tortura. São apenas momentos, não tem melhores aí. O jogo foi muito ruim. 10 minutos de Fluminense e Corinthians pareciam 30, 40, porque era horrível. As duas equipes não têm jogadores ruins, tem jogadores de qualidade até, só que tava os dois muito desfalcados, o Fluminense poupando para jogar contra o Grêmio, o Corinthians poupando para jogar contra o Bragantino pela Sul-Americana, ou seja, todo mundo poupando, além de poupar, lesão. Então, tudo isso resultou num jogo de comadre e
E foi empate 0-0. Jogo péssimo e resultado ruim para os dois. Os dois continuam na zona de rebaixamento. Na minha opinião, entre empatar 0-0 com um rival direto e botar o time para atacar, para brigar, eu prefiro atacar para brigar e tentar alguma coisa. Mesmo tendo risco de tomar gol, você tem mais risco de tomar gol, mas ao mesmo tempo mais risco também de fazer. No domingo, no Antônio Ascioli, o Internacional é o time decepção do campeonato. Fez um elenco bom, um elenco potente, ótimas peças e tá fazendo um campeonato brasileiro desesperador, horroroso, muito ruim. Teve muitas chances contra o Atlético Goianiense e perdeu. Por sinal, Ronaldo, o goleiro do Dragão, é muito bom jogador, tem 27 anos ainda, é jovem, quem sabe aparece aí numa equipe ainda de mais expressão, e eu acho que a camisa não pesaria, porque é um bom goleiro, mas mesmo assim, o Inter perdeu muitas chances, pelo menos umas 4 chances de gol clara, e foi lá, e como diria o Muricy Ramalho, a bola pune e puniu. O Hurtado fez o primeiro gol dele pela equipe do Atlético Goianiense, e falando de primeiro, foi a primeira vitória do Dragão dentro de casa. O clube continua numa posição delicada no campeonato, mas ainda assim, vitória do Atlético Goianiense por 1-0. O Hurtado fez o gol ali pelos 70 minutos de jogo. No Heriberto Russi, eu não sei, o meu Vascão deu mole. Eu falei meu Vascão, mas eu não sou vascaíno, eu falei por modo de falar. O Criciúma recebeu o Vasco da Gama, abriu o placar com uma bobagem do Léo Pelé, que ele cabeceou a bola, aí perdeu, ele cabeceou a bola errado, aí o Bolassia foi nas costas dele, recebeu o passe, driblou, achou o passe no outro lado e ele recebeu de novo. Só que quando ele recebeu, a bola era toda do Léo Pelé. E ele antecipou o Léo Pelé e fez o primeiro gol. Aí o Criciúma tava jogando bem. E o David, empatou o jogo com um golaço. E aí depois o jogo foi só Vasco. O primeiro tempo foi só Vasco, tanto que no finalzinho dele o Ryan fez o gol da virada. No segundo tempo o Vasco ainda começou bem, mas o jogo ficou equilibrado ali. E por sinal, o Léo Pelé é brincadeira, ele perdeu uma chance de gol sem goleiro dentro da área e mandou a bola por cima do gol. Se ele quisesse fazer aquilo ali, ele não conseguiria. Foi sem querer. E eu não acho ele um jogador ruim. Eu prefiro ele como zagueiro, ele já até faz na lateral, mas eu acho ele um jogador promissor, um jogador bom. Bom é forte, é mais médio, que dá para ter no elenco. Só que não é possível como o mental desse cara tá destruído. Eu ia falar que o Vasco faz mal pra ele faz mal ao Vasco, mas desculpa, o Vasco não faz mal pra ele. Ele faz mal pro Vasco. Ele faz mal pro torcedor. É pavoroso como cada jogo ele vai jogando mal e esse cara dá pena dele. O Léo Pelé, na minha opinião, tinha que ser poupado desse sofrimento e não jogar mais pelo Vasco da Gama, pelo bem dele e pelo bem da instituição. E depois, no fim do jogo, o Vasco ganhando de 2-1, né, que virou o jogo virou o jogo com o gol do David e depois do Ryan. E no finzinho, Bolassia, numa jogada bonita, num cruzamento, ele subiu no terceiro andar e mandou um cabeceio na última jogada do jogo, empatando o jogo para o Criciúma. Criciúma parece que não cai, não chutaria que o Criciúma ia cair. No começo do campeonato, sim, mas agora não é meu palpite que o Criciúma vai ser rebaixado. O Bolassia é um ótimo jogador. Eu falo Bolassia, né? Eu tô falando errado, é Bolassi. Mas é um grande jogador e eu acho que o Criciúma não cai. De verdade, fez uma grande partida em alguns momentos. O Vasco fez a virada, mas teve resiliência, tanto que no final empatou e, na minha opinião, não cai. Quem tá voando é o Juventude. O Juventude ganhou do Botafogo, que é o líder do campeonato, ganhou do Atlético Paranaense nessa rodada na Liga Arena, com gol do Coroa Nenê, 43 anos e meteu gol hoje, meteu gol na última partida. Aí o Nenê abriu o placar, depois o Nicão empatou e no segundo tempo o Ian Souto também, ele virou o jogo. O Juventude tá voando, o Nenê é muito bom de bola, é a primeira vitória do Juventude fora de casa no campeonato, é um time que só joga ganha dentro de casa e é um time muito forte no Alfredo Jaconi, tanto que ganhou de grandes equipes esse ano no Alfredo Jaconi, está na 11ª colocação e não me parece que vai cair. Mais um time favorito a ser rebaixado que não me parece que vai cair pela fase que tá, pelo momento que tem. Tava bem com o Roger, tá bem com o Jair Ventura e esse time é muito bom. Muito bom. Pro que a gente esperava de um Juventude brigando para não cair,
tá fazendo um campeonato de meio de tabela, e isso é muito bom pro Juventude. Quem sabe uma Sul-Americana pro Juventude é algo realmente muito grande. E clubes brasileiros brigam por Sul-Americana. Quem sabe o ano que vem se reforçando legal, fazendo algo legal, não pode fazer uma campanha grande na Sul-Americana. Sonhar é de graça. Eu posso querer jogar igual o Cristiano Ronaldo. Sonhar, todo mundo pode sonhar. Eu não vou jogar igual o Cristiano Ronaldo, porque eu sou um tremendo perna de pau. Mas vamos lá, não quero falar do jogando futebol, porque me dá tristeza isso aí, que eu gosto de futebol, mas eu não consigo jogar bem. Uma tristeza que eu tenho dentro do meu peito. No jogo entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras ganhou de 2-1 e a palavra desse time é resiliência. E é uma lição que o Botafogo vai ter que aprender, porque esse time briga até o fim. Tanto que fez o gol no último lance. O Flaco Lopes tirou a camisa, mostrou lá para todo mundo e o Palmeiras ganhou. É um time com um mental fortíssimo, super resiliente, que brigou o jogo inteiro para ganhar, claro. O São Paulo não viu a cor da bola, porque foi com aquele mistão maroto, porque tem jogo no meio de semana, decisivo contra o Nacional no Morumbi, no Morumbis. Mas quando botou Lucas, Calé, o time começou a atacar tanto que fez o gol. Por sinal, o Flaco Lopes abriu o placar no comecinho do segundo tempo. 20 minutos depois, o Luciano empatou. Que o Luciano, jogando bola, ele é muito bom, mas ele é um irresponsável. Ele é um irresponsável. Esse negócio, eu não lembro quem eu vi falando isso, mas o cartão de chutar a bandeira não tinha. Tanto que o jogador Erisson do Botafogo chutava o El Toro e não tinha falta. Só que depois o Luciano começou a fazer tanto isso que agora tem que dar amarelo a fazer isso. E ele fez o gol e foi de novo essa impunidade. Impunidade não, porque ele foi punido, mas de novo ele cometeu isso. A Lei Luciano, ele mesmo fazendo isso. E não pode chutar, vai tomar um amarelo, ser irresponsável, prejudicar o São Paulo. Pra quê? Pra quê? Já tava sem um treinador que é o Zubeldia. Então, não precisa, controla. Sério que esse sou eu. Mas calma, controla, cara. É melhor você ser você, ficando mais tempo dentro de campo e ajudando o São Paulo num resultado positivo, do que tomando amarelo. E depois tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso o Luciano. Então, irresponsabilidade do São Paulo. Por sinal, o Estevão, ele já muda totalmente a cara do time do Palmeiras. O Flaco Lopes é um cara que quando joga bem, joga muito bem. O problema é que ele é inconsistente. Tem jogo que ele vai muito bem e tem jogo que a bola bate e volta. E ele não consegue fazer nada. Como foi contra o Botafogo no jogo de ida semana passada, mas ainda assim é um jogador de qualidade e pode ajudar muito o Palmeiras, principalmente no jogo contra o Botafogo. Por sinal, quarta-feira tá tudo aberto contra o Botafogo. Nacional e São Paulo também é um jogo muito aberto, mesmo São Paulo em casa, o Nacional também é tricampeão de Libertadores, então grandíssimos jogos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre os confrontos nessa Copa Libertadores. E no final o Palmeiras foi resiliente, foi lá, virou o jogo e ganhou. Acabou tendo aquele lance duro contra o Patrick e tal, meio feio. Não deu nem pra ver o replay, mas parece que foi feio pela reação dos jogadores. Também teve um lance, um gol impedido, na minha opinião, bem impedido, porque o Flaco Lopes interfere a visão do goleiro, mas também não adiantou de nada, porque o Rafael frangou o gol de virada do Palmeiras. A bola veio na mão dele, ele deixou passar uma mão de alface. Eu acho bom goleiro, mas falhou feiamente nesse lance. E o último jogo da rodada, na verdade não é o último, porque tem Vitória e Cruzeiro, mas como esse, a maioria das vezes o jogo da segunda vai ficar de fora do pós-rodada. Mas no Newton Santos, o Botafogo recebeu o Flamengo e deu uma tremenda cacetada no Flamengo. Aí você fala: Pedro, o Flamengo não tava com o time titular, tava com o time misto, todo quebrado. Essa vozinha é muito ruim, mas vamos lá. Sim, meu amigo, você tá certo, mas o time do Flamengo não é pra tomar de 4-1, mesmo sendo o Botafogo sendo uma ótima equipe. Vamos lá. A frente do Flamengo foi muito fraca, ainda mais quando o Arrascaeta se machucou. Ele tava sem Pedro, Gabigol, Luiz Araújo, De La Cruz, etc, etc, etc. Beleza, mas olha a defesa do Flamengo. Rossi, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu não lembro se é o Wesley, que as pessoas zoam, falando que ele é ruim. Mas ele é ruim, mas ele não é tão assim. Depois entrou o Varela ainda, que terminou o jogo de lateral esquerdo. Mas mesmo assim, esse time não é para tomar de 4-1. Concorde comigo, por favor. Esse time não é para tomar de 4-1. Vamos lá. Então, tem algo de errado. O time não tem atitude. O Tite
toda hora faz uma cagada, escala mal, dá desculpa que eles ganharam de 4-1, porque a gente jogou numa quinta-feira na Libertadores, eles jogaram na quarta. Pelo amor de Deus, cala a boca, fala que o time foi mal e vai embora. Não fala besteira assim, por favor. Então, jogo preocupante, né? Os gols do Botafogo, Matheus Ponte abriu o placar logo cedo, o Bruno Henrique fez o gol. E o Bruno Henrique, você pode fazer o chororô, provocar, mas depois, quando as pessoas provocam de volta, falando, faz o chororô agora, aí você fica puto, né? A graça do futebol é essa, você provoca, você é provocado e segue a vida. Mas não é o caso do Bruno Henrique reclamando. Aí o Bruno Henrique empatou o jogo no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo empatado. No começo do segundo, Igor Jesus faz o gol que deixa 2-1. Botafogo perde pênalti, pressiona. Parecia que as pessoas iam ver que aconteceu no passado de pressionar e depois tomar uma virada. Não aconteceu. O Matheus Martins entrou e não só fez um, como fez 2 gols, 4-1 e saiu barato para o Flamengo. Poderia ter sido 5, 6, 7, para falar bem a verdade. Então, essa rodada foi muito louca e é isso. Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima e valeu!